Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos então hoje esta festa tão bonita, a festa de Todos os Santos. É um dia de muita alegria, por isso que a missa de Todos os Santos começa exatamente com essas palavras: alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de Todos os Santos. Nós podemos dizer que hoje, meus irmãos, é o dia em que nós contemplamos aquilo que, da parte humana, é o que existe de mais belo na igreja, os santos. E também nós podemos dizer que nós celebramos hoje a parte mais bela da própria humanidade, aqueles que abraçaram a fé e viveram com heroísmo a sua fé. Hoje nós celebramos não somente os santos que nós conhecemos, São Fidélis, Santa Teresinha, São Pedro, São José, os santos de nossa devoção, mas hoje a igreja nos convida, claro que de uma forma geral, a abraçarmos na nossa fé, na nossa devoção hoje, todos aqueles que estão no céu, todos aqueles que chegaram à visão de Deus, porque pelo heroísmo deles, pela fidelidade a Deus, eles merecem essa honra. É uma questão de justiça. Muitos desses que estão lá no céu, aqui na terra foram mal compreendidos, ficaram desconhecidos, viveram até sofrimentos por causa da sua fé e passaram despercebidos. Então a igreja, mãe, solista de todos os seus filhos, quer que hoje nós honremos todos aqueles que na visão do Apocalipse estão na presença de Deus com palma nas mãos, sinal da vitória, cantando os louvores de Deus. E quando nós olhamos, meus irmãos, para essas criaturas tão belas, nós não olhamos para seres estranhos, para seres de outro mundo, nós olhamos para irmãos nossos, olhamos para pessoas que atingiram sim a santidade, mas a partir de uma natureza idêntica à nossa. Como dizia um santo, todos os santos são feitos do mesmo barro, marca Adão. A marca do barro de todos os santos é a mesma, Adão. Quem é mais antigo aí, ou já viveu mais na roça, lembra daqueles filtros, aquelas bilhas, né, de barro? Lá no cantinho tinha a marca, tipo um selo assim, da fábrica. Todos nós temos essa marca, Adão. E todos os santos, apesar das debilidades desse barro que quebra com tanta facilidade, todos eles são aqueles que chegaram à santidade, e são muitos. E para nós fazermos uma ideia dessa multidão, nós temos a primeira leitura da missa de hoje, essa passagem do Apocalipse. Claro, o Apocalipse usa uma linguagem muito simbólica, usa números simbólicos, e São João começa dizendo que os anjos queriam ferir a terra. E então um outro anjo, mensageiro de Deus, diz assim: não firam a terra até que nós assinalemos, marquemos nas suas frontes os servos do nosso Deus. E aí São João começa a fazer uma conta de quantos foram marcados como servos de Deus. Ele começa lá no Antigo Testamento. Lá no povo antigo, no povo de Deus do Antigo Testamento, a grande referência eram os 12 filhos de Jacó, porque foi de Jacó, através de seus 12 filhos, que Deus formou o povo de Deus, né? Então, São João fala, das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, havia 144 mil marcados, assinalados. Claro, são 12 tribos, de cada tribo são 12.144. O número é simbólico, porque já que são 12, a perfeição também no número de assinalados de cada tribo, né? Assinalados, marcados. A gente quando lê pode falar assim, por que São João Evangelista faz essa lista? Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Zabulon, 12 mil assinalados. Da tribo de Rúben, 12 mil. Por que ele não botou assim? Das 12 tribos, 12 mil. Porque São João, ao escrever o Apocalipse, não era apressado como nós, e a mentalidade dos antigos era uma mentalidade mais calma, é quase que uma poesia, e essa repetição faz com que nós guardemos, essa repetição é de propósito. Aqui, mais de 12 vezes se repete a palavra assinalados, assinalados. Essa palavra fica guardada em nossa cabeça,
Quando a gente pensa na festa de Todos os Santos, logo vem na cabeça 12.000 assinalados. É de propósito. Jesus também no Evangelho podia ter falado assim: bem-aventurados os pobres, os puros, os mansos, os pacíficos. Não, ele fala bem-aventurado para cada um, para que nós guardemos sem pressa. É a maneira de contemplar a palavra de Deus. Pois bem, depois de falar então das 12 tribos de Israel, os 12.000 assinalados, portanto 144.000, um número que já quer indicar uma grande plenitude, São João fala assim: depois eu vi uma grande multidão, e aí não tinha mais como contar, porque não era mais das 12 tribos, mas era de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, e aí não tinha mais como contar todos esses que foram assinalados. Então, meus irmãos, uma coisa já aprendemos: todos os santos, o primeiro passo, eles são assinalados, marcados. O que significa isso? Chamados para a santidade. E como é que se dá esse chamamento a cada um de nós? O batismo. Essa marca misteriosa que os santos têm é o batismo. O batismo é um dos sacramentos que imprimem o que se chama caráter. Caráter aqui não quer dizer honra, prestígio, não. Caráter aqui quer dizer, no sentido original da palavra, é marca, é carimbo. O caráter. O batismo coloca em nós uma marca, um selo. Qual é essa marca? Filho de Deus, cristão, remido por Jesus Cristo. E essa marca não se apaga, por isso que se fala que é indelével. Indelével é aquilo que não se apaga. É uma marca que nada tira. Imaginemos uma hipótese absurda. Há um tempo atrás, eu não vou falar o nome do indivíduo não, mas teve um indivíduo aí muito famoso que fez isso. Ele queria se desbatizar. Então ele foi no mar aí, deu um mergulho dizendo que ele queria se desbatizar. Pode mergulhar quantas vezes quiser, pode morrer afogado, mas a marca do batismo não sai. Pode mergulhar numa bacia de cloro, de soda cáustica, destrói o corpo, mas a marca do batismo, meus irmãos, ninguém fica assustado não. Um cristão que tivesse a infelicidade de ir para o inferno, lá no inferno, ele vai ser reconhecido: esse aqui é cristão, traidor, covarde, não viveu a sua fé. Não vai adiantar nem querer esconder atrás do bicho ruim para não ver que ele é cristão, não, que todo mundo vai ver, é cristão, porque é uma marca que não se apaga, é uma marca de alegria para nós, uma marca que não se perde, assinalado. Mas essa marca é para nós um convite. Na hora do batismo, é tão bonito, né, a cerimônia do batismo, tão bonita a cerimônia do batismo. Na hora que o padre vai batizar a criança, ele pergunta para a criança, e quando é pequenininho são os pais que respondem, os padrinhos, perdão, pergunta assim: fulano, queres ser batizado? E os padrinhos respondem em nome da criança, ou se a criança já pode falar, ela fala: quero. O Papa São João Paulo II dizia que essa pergunta, ao perguntar queres ser batizado, é a mesma coisa que perguntar queres ser santo, porque aceitar o batismo é querer também aceitar a santidade, as consequências do nosso batismo. Então, assinalado significa marcados para ser santos. E no Evangelho nós temos outra palavra que se repete muito hoje: bem-aventurados, felizes. Nosso Senhor vai dando a uma série de atitudes esse adjetivo, bem-aventurados. Os santos são os bem-aventurados. Meus irmãos, antes de falar dessas palavras, nós temos santos de todos os tipos, de todas as idades. Ninguém pode falar assim: eu não posso ser santo pela minha idade ou pela minha condição. Vamos começar pequenininho. Você é criancinha, você pode falar assim: eu não posso ser santo. Nós temos os santos inocentes. Bom, foram mártires, mas são santos. Já é grandinho: eu sou criança, eu não preciso ser santo. São Francisco, Santa Jacinta. Eu já sou maiorzinho, eu não tenho como ser santo. São Tarcísio, mártir da Eucaristia. Eu já estou na adolescência, eu não posso ser santo. São Domingos Sávio, 13 anos. Beato Carlo Acutis, um menino dos nossos dias, que usava celular, que usava internet, que fazia site, que fazia programações de computador, santo. Eu não posso ser santo, eu sou menina, eu tenho 15 anos. Santa Maria Gorete, Santa Inês. Eu estou com 20 anos, não posso ser santo. Estou com Santa Teresinha, 24 anos. A idade que eles morreram, eu estou falando. São Luís Gonzaga, 24 anos. Mas eu já estou adulto, não posso ser santo.
Santo Antônio, 40 anos. E assim nós podemos pegar todas as idades. Em todas elas nós vamos ter santos. Santos que morreram novos, morreram maduros, morreram velhinhos. O velho Simeão, Santo Afonso morreu velhinho, São João Paulo II morreu velhinho. Nós temos santos de todas as idades, santos de todas as profissões, santos escritores, santos médicos, santos professores, santos arquitetos, santos poetas, santos músicos, de todas as profissões, viveram a santidade. Mas o que é que todos eles têm em comum? O que é que todos os santos fizeram? Porque se é tão diverso o tipo de santidade e as pessoas que foram santas, o que é que todos eles têm em comum? O que Jesus fala no Evangelho, as bem-aventuranças. Todos eles viveram as bem-aventuranças. E o que é que existe na base das bem-aventuranças? E aí está o segredo da santidade. Aqui nessa lista que Jesus faz da pobreza, da mansidão, da pureza, da misericórdia, o que existe na base dessas atitudes todas? Duas atitudes: abrir mão da própria vontade e abraçar a vontade de Deus. Simples assim para ser santo. Esse é o caminho da santidade. Esse, meus irmãos, é o segredo de todos os santos. Você quer saber por que cada santo conseguiu chegar à santidade? Porque ele fez isso. Ele teve a coragem, o heroísmo de abrir mão da sua própria vontade. Isso, em termos cristãos, se chama renúncia. E abraçou a vontade de Deus. Isso se chama generosidade. Na base da vida do cristão tem que existir essas duas atitudes: renúncia e generosidade. Renúncia a quê? Eu tenho que renunciar a tudo? Não. Eu tenho que renunciar àquilo que se opõe aos planos de Deus para mim. Aí vem as bem-aventuranças. Alguns tiveram que se fazer pobre de espírito para não serem apegados. Alguns que eram muito bravos tiveram que se fazer mansos. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. São Francisco de Assis se fez pobre, tinha os bens, mas entendeu que ele, para ser santo, tinha que abrir mão de seus bens. Deus pediu isso a ele. Não pede de todos, mas o que Deus pede sim de todos nós é que não haja o apego. Nós podemos ter as coisas materiais, mas as coisas materiais não podem nos ter. Você pode usar das coisas materiais, mas elas não podem dominar você. Você pode ter um pobre apegado e você pode ter um rico que é desprendido. Você pode ter um pobre desprendido e pode ter um rico apegado. Não é questão se a pessoa tem ou não. Não é isso que está em jogo, mas a forma como se lida com os bens que se tem ou que se deseja. Uma pessoa que tem menos, mas é revoltada, é invejosa, deseja o mal aos outros por causa disso, não é pobre de espírito. Uma pessoa que tem mais ou menos, ou tem muito, mas tem o coração desapegado, usa de seus bens para fazer o bem aos outros, é pobre de espírito. São Francisco de Assis, um exemplo. São Luís, rei de França, um rei era pobre de espírito. Santa Isabel, rainha, ela mesma cuidava dos pobrezinhos. E quantos outros? Esse santo que eu falei, o Beato Carlo Acutis, no velório dele, começou a chegar pobre, começou a chegar mendigo no velório desse menino, do Carlo Acutis, e a mãe ficou espantada. O que está acontecendo? Quem que avisou essas pessoas? Porque a família era uma família rica. E aí que foram descobrir que aquele menino saía à rua para levar comida, dado o seu próprio dinheirinho para os pobres de rua, desapegado, pobre de espírito, E assim por diante. Temos santos que eram bravos. São Francisco de Sales, dizem que ele era um leão, ele era muito bravo e ele teve que se dominar. Conta-se que uma vez, foi na época da Reforma Protestante, mais ou menos daquele tempo, e uma vez foi um protestante conversar com ele, e chegou, e já foi logo falando coisas que ofendiam a fé de São Francisco de Sales, e ele assim, muito nervoso, muito bravo, pegou a cadeira, e foi para o lado do Evangelho. Senta aqui, meu filho. Mas ele não pegou para isso não, ele ia fazer outra coisa com a cadeira, mas no meio do caminho, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Diz que quando São Francisco de Sales faleceu, o fígado dele estava ressecado de tanta força que ele fazia para se dominar. Alguém está se identificando ao ver assim um homem bravo que se domina? Esse é o caminho da santidade, E poderíamos dar exemplo de todos, não vou dar para não estender, mas exatamente isso está na base do ser cristão. Aquilo na minha vida
que não condiz com o que nosso Senhor pede de mim, eu tenho que abrir mão. Por isso que a santidade, não é? O santo, ele floresce no meio dos escombros, nos escombros do egoísmo. Quando eu consigo destruir em mim aquilo que não corresponde aos planos de Deus, começa a nascer uma nova criatura, nasce a santidade. E esse destruir aquilo que não é de Deus em mim, não é fácil, mas é algo que depois alegra o nosso coração. Por isso que Jesus coloca essa palavra, bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz aquele que se desapega, feliz aquele que se faz manso, que se faz misericordioso, que se faz puro e etc. Então a santidade que tem essa característica, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. E isso nós vemos na vida de todos os santos. E Deus às vezes pede, meus irmãos, dos santos coisas heróicas, coisas difíceis. Por exemplo, a última bem-aventurança, talvez uma das mais difíceis: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, quando vos caluniarem. Eu li agora esses dias, até falo porque li e acho que é bom a gente passar as coisas boas. Li agora esses dias a vida do Padre Pio. Meu Deus do céu, que homem para sofrer! Um homem que recebeu no seu corpo as chagas de Jesus. Ele tinha nas mãos, nos pés e do lado as chagas. Os médicos comprovaram. Mas quanto esse homem sofreu por causa disso? E por que ele sofreu? Porque ele era um Cristo vivo. O Padre Pio era uma imagem viva de Jesus crucificado. Não era uma imagem de gesso como nós representamos nosso Senhor. Alguém que via o Padre Pio estava vendo Jesus crucificado. E para ser Jesus crucificado tem que sofrer. E ele sofreu. Foi proibido de atender confissões, foi proibido de celebrar em público, foi proibido de escrever para os seus diretores espirituais para pedir orientação. E qual era a atitude dele? Revolta. Eu quero revogar os meus direitos, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injustiçado. Até certo ponto ele poderia fazer isso, porque tem hora que você pode fazer valer o seu direito, mas ele optou por imitar nosso Senhor na obediência. Muitos dos sofrimentos do Padre Pio vieram por parte de pessoas da igreja, por informações que chegavam até desencontradas até ao Papa, né? E houve papas que foram muito severos com ele, pelas informações que chegaram. Depois a igreja foi vendo e o restabeleceu. E como que Padre Pio fazia? Cada ordem que chegava, de vez em quando chegava uma carta no convento: atenção, agora o Padre Pio recebeu ordem que não pode mais confessar ninguém, tem que botar uma grade, ninguém pode chegar perto dele. O que ele fazia? Vai ser assim. Padre Pio não pode celebrar missa em horário marcado, cada dia tem que ser no horário, para as pessoas não saberem que hora que ele vai celebrar. Que assim seja. Não pode celebrar mais na igreja do convento, só sozinho. Assim seja. E assim por diante. O médico tem que examinar essas feridas. Também ele só deixava quando mandava, senão não deixava não. Ele teve que fazer uma cirurgia, naquele tempo, imagina os recursos, né? Teve que fazer uma cirurgia e ele desconfiou: o médico vai aproveitar para matar a curiosidade de ver minhas chagas. Não havia ordem para examinar. Na hora que chegou a hora da cirurgia, ele falou com o médico: o senhor vai me dar eu não quero anestesia. Mas não quero anestesia. E ele era bravo, era um homem valente, né? Falava, tinha hora que até gritava mesmo. E teve que fazer a cirurgia sem anestesia. O máximo que ele aceitou foi tomar um copinho de licor, e nada mais. Que força! Quanto sofreu? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. São Geraldo Magela, que era da congregação redentorista, foi caluniado por uma mulher que inventou coisas horríveis dele, e essa calúnia chegou a Santo Afonso, outro santo, e o relato da mulher era de tal forma que Santo Afonso, quando viu, acreditou, e São Geraldo não falou nada. Santo Afonso puniu São Geraldo. São Geraldo não era padre, era freio, ficou proibido de ajudar a missa e de comungar durante um longo tempo, até que a mulher, envergonhada, se retratou e disse que era tudo mentira. Santo Afonso então chama São Geraldo e falou: meu filho, você não falou nada, você não se defendeu. São Geraldo respondeu: e Jesus por acaso se defendeu? O que o Evangelho fala quando acusaram Jesus? Jesus se calava. Era a oportunidade que eu tive de imitar a nosso Senhor. Esses, meus irmãos, são nossos irmãos na fé. E isso nos enche de alegria. Quando nós olhamos tanta coisa ruim no mundo, tanto mau exemplo, tanto
contra-testemunho e olhamos para os santos, nós sentimos um ar novo em nós, nós sentimos essa vontade: eu quero ser santo, eu posso ser santo, eu devo ser santo. E como dizia o santo ou nada. Nós podemos ser santos, vivendo a vida para a qual Deus nos chamou, vivendo com fidelidade, abrindo mão sempre na nossa vida daquilo que não condiz com os planos de Deus para nós e abraçando com generosidade a vontade de Deus. Nós vamos trilhar o caminho da santidade. Fomos marcados, assinalados como servos de Deus, e se vivermos assim, um dia, quando alguém fizer essa leitura e falar aqui dos bem-aventurados, nós estaremos lá em cima